Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre as medidas de comprimento. Então, as medidas de comprimento, elas são utilizadas para medir distâncias. Por exemplo, aqui, se eu quero saber quantos metros tem da minha casa até a padaria, eu vou utilizar uma medida de comprimento. Qual a distância da casa do meu colega até a praça ou até a escola? Então, sempre que a gente mede distância, a gente está usando medidas de comprimento. Aqui no nosso país, no Brasil, a medida de comprimento utilizada é o metro. E daí a gente tem umas unidades que são maiores que o metro e as unidades menores que o metro. Então, aqui a primeira unidade maior que o metro é o decâmetro. O decâmetro, ele equivale a 10 metros. Depois, a próxima unidade, a gente tem o hectômetro. O hectômetro são 100 metros. E o quilômetro, que a gente já conhece bastante, né? O quilômetro, ele equivale a 1.000 metros. Então, quando a gente fala 1 quilômetro, quer dizer que é uma distância de 1.000 metros. E assim como tem as unidades maiores que o metro, tem as unidades menores que o metro. Então, por exemplo, a primeira unidade menor que o metro é o decímetro. 1 metro tem 10 decímetros. Depois a gente tem o centímetro. 1 metro tem 100 centímetros. E depois o milímetro. 1 metro tem 1.000 milímetros. Por exemplo, a régua que a gente utiliza no colégio é uma régua de 30 centímetros, tá? Então, ela não chega nem metade de 1 metro, são 30 centímetros. Para a gente transformar de uma unidade para outra, a gente usa umas regrinhas. Então, se eu transformo de uma unidade maior para unidade menor, eu vou multiplicar por 10. E se eu for transformar da unidade menor para a unidade maior, eu vou dividir por 10. Então, por exemplo, para eu transformar de metro para centímetro, a gente vai multiplicar por 100. E se eu for transformar do centímetro para metro, a gente vai dividir, tá? Nesse caso, a gente vai usar essa tabelinha aqui, que ajuda na hora de fazer os cálculos. Então, vamos fazer alguns exemplos ali para vocês compreenderem melhor. O primeiro exemplo é transformar 5,473 quilômetros em metros. Então, sempre eu tenho que cuidar, porque aonde tiver a vírgula, é onde eu vou iniciar a colocar os números. Então, nesse caso aqui, como fala 5,473 quilômetros, quer dizer que eu tenho que iniciar a colocar os valores na casa dos quilômetros. Então, o 5, aqui vai ir primeiro aqui nos quilômetros, ó. Então, eu coloco a vírgula onde está mostrando na unidade, quilômetro. Então, aqui ficou 5, vírgula. E os outros valores eu distribuo um em cada casa. Eu não posso colocar dois valores na mesma coluna, tem que ser um em cada coluna. O que a gente vai fazer agora para transformar esses quilômetros para metro? Como eu quero chegar até o metro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa vírgula que está aqui no quilômetro e levar ela para o metro. Ó. Então, eu trouxe a vírgula para cá, porque era no metro que eu queria chegar. O que a gente tem? Quantas casas eu andei, ó, do quilômetro até chegar no metro, ó? 1, 2, 3. Se eu usei 3 casas, quer dizer que é a mesma coisa que eu multiplicar por 1.000. Então, nesse caso, eu posso fazer o 5,473 vezes 1.000, porque eu andei 3 casas até chegar no metro. E daí o valor, 5.473 metros. Quer dizer que 5 quilômetros, 473 valem 5.473 metros. No outro exemplo, a gente vai transformar 92,8 decímetro em decâmetro. Então, ó, o decímetro tá aqui. Quer dizer que é aqui que eu vou colocar o número que tem a vírgula. No caso ali, o 2. E, ó, como eu tenho que colocar um número em cada casa, o 9, ele vai ficar na casa dos metros, ó. Um em cada. E o 2 que estava com a vírgula, que ficou no decímetro. Nesse caso aqui, eu tenho que chegar até a casa dos decâmetros. Então, o que eu tenho que fazer com essa vírgula? A vírgula que está aqui no decímetro, junto com 2, ela tem que vir para a coluna do decâmetro. Então, eu vou trazer aquela vírgula para cá. Ó. Como a vírgula não pode ficar sozinha, como que ela vai ficar ali sem um número? Eu tenho que colocar um número aqui. Como não aparece número nenhum, o número que a gente vai usar vai ser o 0.
Então, nesse caso, ó, vai ficar 0,928 decâmetro, porque a gente tirou a vírgula que estava aqui no decímetro e trouxe até o decâmetro. Nesse caso, ó, quantas casas eu andei? Ó? 2 casas. Se eu andei 2 casas, quer dizer que eu vou fazer a divisão por 100. Cada casa que eu ando equivale a um zero aqui. Então, eu vou fazer 92,8 dividido por 100, porque eu andei 2 casas até chegar no decâmetro. E daí vai dar o 0,928 decâmetros. Um outro exemplo agora. Nesse caso aqui, ó, não aparece vírgula. Eu tenho 64 metros e quero transformar em centímetros. Como que a gente vai fazer? Ó? Vou colocar o 64. Lembrando, esse último número aqui é o que eu vou colocar na casa dos metros, ó, aqui. Então, eu coloquei o 64 aqui, um número em cada casa, ó, então por isso que o 6 veio aqui para frente, ele não pode ficar na mesma coluna do 4. Só que eu vou ter que chegar até os centímetros. Nesse caso, a gente considera ó, que aqui atrás do 4 tem uma vírgula. Embora essa vírgula não esteja aparecendo, porque 64 é um número inteiro, mas ela existe. Então, essa vírgula que está aqui junto com o 4, eu tenho que levar ela até a casa do centímetro. Então, vamos fazer, ó, tiro do metro e coloco para o centímetro. Quantas casas essa vírgula andou? Ó? 2 casas. Como as casas não podem ficar vazias, lembra? Sempre tem que ter algum número. Então, nesse caso, a gente preenche com zero, ó. Então, ficou 6.400, ó. Sempre que tiver casa vazia, eu coloco zero, porque não pode ficar nenhuma casa vazia até a vírgula. Se eu andei 2 casas, quer dizer o quê? Que é a mesma coisa que eu multiplicar por 100, ó. Então, do metro para eu chegar até o centímetro, eu vou multiplicar por 100, porque eu andei 2 casas. E daí o resultado, 6.400 centímetros. O outro exemplo, 2.600 metros, eu quero transformar em quilômetros. Então, de novo, a mesma coisa. Ó. Na casa dos metros, eu vou colocar esse último zero aqui, porque é um número em cada casa. E eu sempre inicio pelo que está marcando na unidade aqui. Então, vamos distribuir ali na tabelinha. O zero vai ficar aqui no metros e eu vou distribuir os outros valores aqui para frente. Ó, então, ficou o zero aqui, o outro zero no decâmetro, o 6 no hectômetro e o 2 no quilômetro. Um número em cada casa. Lembrando de novo que aqui é que está a vírgula está no metro. Essa vírgula que está no metro, eu tenho que levar ela até o quilômetro, ó, porque eu quero que o resultado seja em quilômetros. Então, eu vou levar a vírgula lá para junto do 2, ou seja, ficou 2,600. Nesse caso, ó, quantas casas a gente andou? A gente andou 3 casas. Se eu andei 3 casas para a esquerda, então eu vou dividir por 1.000. E daí vai ficar 2,6. Os zeros ali não tem necessidade de aparecer. Então, o resultado fica 2,6 quilômetros. Sempre que a gente anda para a direita, a gente faz multiplicação. Quando eu ando a vírgula para a esquerda, eu faço divisão.